Mateus capítulo 5, hoje nós chegamos ao final da nossa leitura das bem-aventuranças. Nós começamos há algumas semanas a tratar desse texto que fala, que é conhecido como o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, e é chamado assim porque muitas das frases dos 12 primeiros versos começam com bem-aventurados os que, e aí Jesus vai falar de uma das características do cristão. Jesus não está falando aqui de algo que está longe de nós, mas ele está falando daquilo que é o caráter do cristão, caráter que o cristão recebe na sua conversão e que é desenvolvido ao longo de toda a sua vida. Então Jesus não está falando aqui de uma lista de coisas a fazer, de tarefas para se cumprir, nem de alvos para nós sermos. Ele está falando daquilo que nós já somos e que à medida que convencidos pelo Espírito Santo e moldados pela palavra de Deus, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, esse caráter vai sendo aflorado em nós, vai se tornando mais visível, mais prático em nossa vida, de forma que Deus seja glorificado. O alvo de todo cristão é sermos semelhantes a Jesus. Na verdade, não é nem um alvo nosso, né? Sermos semelhantes a Jesus é uma promessa do Senhor para aqueles que Ele chamou para pertencerem a Ele. Nosso alvo é viver para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, nós vivemos desenvolvendo a nossa vida ao lado do Senhor e diante do Senhor. Bom, dito isso, nós estamos chegando hoje nas nossas duas últimas bem-aventuranças. Nós dividimos o texto em 8 bem-aventuranças, e hoje nós vamos tratar das duas últimas. Porém, eu queria ler o texto todo com você, para que a gente pudesse relembrar o que o texto ensina desde o início. Diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós já tratamos das 6 primeiras bem-aventuranças, nós já tratamos dos pobres em espírito, que são aqueles que reconhecem sua natureza caída, reconhecem sua incapacidade de obter méritos diante de Deus. Nós já lidamos com aqueles que choram, são aqueles que lamentam por sua incapacidade de viver de forma perfeita e obediente diante de Deus. Nós já falamos dos mansos ou dos humildes, que são aqueles que, reconhecendo quem são e sua incapacidade, eles depositam totalmente a sua confiança no Senhor e vivem numa atitude de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, de paciência, sabendo que Deus os está moldando. Nós vimos também que a consequência dessas 3 primeiras é ter fome e sede de justiça, fome e sede de mais de Deus, de mais da manifestação de Deus, de mais da presença do Senhor. Nós vimos que essa é a forma ou é a realidade que nós vivemos diante de Deus, e quando nos voltamos para o relacionamento com as pessoas, nós vamos ser bem-aventurados ao sermos misericordiosos. Entendemos que a misericórdia não é só a percepção ou o sentimento de dor pela miséria alheia, mas é mais do que isso, é essa percepção que nos conduz a uma ação prática, a uma vida prática em
eliminar essa miséria, e claro que o misericordioso ele vai basicamente lidar com o fato de que toda miséria é fruto do pecado, e vai lidar então com o pecado ao invés de lidar primariamente com as questões de justiça social. E aí nós chegamos na semana passada ao texto onde Jesus diz: bem-aventurados os puros ou os limpos de coração. E aí nós entendemos que o evangelho então começa pelo coração, começa pelo interior, e o que Jesus está dizendo aqui é que, a não ser que o nosso coração, e coração nas escrituras significa mente, vontade e emoções juntas, né? Ou seja, nosso eu completo, a não ser que tudo isso seja submetido a Deus, submetido à verdade de Deus, as nossas ações exteriores serão falsas, serão hipócritas, não serão verdadeiras. Mas os que são puros de coração, eles vivem uma vida verdadeira, e ao serem puros de coração, eles têm a promessa de ver a Deus no momento de eternidade e, claro, diariamente na sua vida pela ação de Deus. Chegamos então ao texto onde Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E falar de pacificadores é muito complexo, porque a maioria de nós, numa leitura superficial, vai imaginar que pacificador é aquele que vive apaziguando tudo o que acontece, ou às vezes nós confundimos com aquele que é pacífico. Ser pacificador não é ser pacífico, são duas coisas diferentes. Às vezes nós imaginamos que ser pacificador é ser como aquele que evita conflito a todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E não é isso que o texto está nos ensinando. O que o texto está nos ensinando é que bem-aventurados são os pacificadores. E ser pacificador, ele, claro que ele vai incluir, de certa forma, aqueles que lutam para que todas as situações terminem em paz. É claro que ele vai lembrar do autor de Hebreus, quando o autor de Hebreus nos instrui a nos esforçarmos para manter a paz com todos. É claro que fala daquele que tenta, de alguma forma, eliminar os conflitos que existem entre as pessoas, os conflitos que existem entre grupos. Isso também é incluído no ser pacificador. Mas não é isso primariamente que Jesus tinha em mente. Nós podemos perceber que um pacificador é alguém que as suas ações, a sua forma de agir, vão tentar ou vão produzir paz entre as pessoas. É claro que isso é presente nesse texto. Mas nós não podemos esquecer que a referência maior de alguém bem-aventurado, o maior bem-aventurado, o único que é pleno, é o próprio Jesus. Jesus que foi chamado de príncipe da paz. Então é claro que essa questão de ser pacificador tem essa ideia de levar a paz. Porém, nós precisamos lembrar que Jesus disse, em certo momento: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então Jesus está falando de uma paz diferente daquela que o mundo produz. Porque a paz que o mundo produz é uma paz que vem do conforto, vem do sossego, vem da ausência de conflitos. Essa é a paz que o mundo produz. Então, quando qualquer pessoa que não vive debaixo da realidade do Evangelho, e ela disser assim: olha, eu estou em paz, você pode automaticamente pensar que ela está em paz porque ela não está tendo briga, de repente, ali no seio da família dela, que ela não está no trabalho dela debaixo de grande estresse, ou que ela está tranquila e sossegada financeiramente. Então, é isso que é paz para o mundo, é isso que é paz para a nossa sociedade. Mas Jesus diz que a paz que ele oferece é um tipo diferente de paz. Não é uma paz que é fruto da ausência de guerras, da ausência de conflitos, da ausência de problema. Esse tipo de paz é a paz que o mundo oferece. Então você passa por aquele momento de tranquilidade, você diz: agora eu estou em paz. Depois de passar por um monte de situações, agora eu estou em paz. Mas não é esse tipo de paz. A paz que Jesus produz, Jesus é o príncipe da paz, porque ele vem trazendo a paz entre o homem e Deus. Essa é a principal inimizade que existe na história da humanidade. É a inimizade entre o homem e Deus. O Evangelho vai nos apresentar o homem, e Paulo depois vai desenvolver isso brilhantemente em Romanos,
nos apresentando como inimigos de Deus. Quando ele escreve, também Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer exatamente isso, que nós somos, por natureza, merecedores da ira que há sobre a vida daquele que vive em desobediência ao Senhor, uma inimizade entre ele e o próprio Deus. Isaías, num texto que é um dos meus prediletos, ele vai dizer que são os vossos pecados que fizeram separação entre vós e o vosso Deus, ou entre vocês e o seu Deus. Porque o homem natural, ele é inimigo de Deus. E o pacificador, que é bem-aventurado, que é pleno, que encontra plena felicidade, é aquele cuja vida está destinada ou está dedicada a eliminar essa inimizade entre o homem e Deus. E ele faz isso através da proclamação do Evangelho. Ele faz isso através da dedicação para que essas pessoas que são inimigas de Deus possam conhecer o Deus de paz. Possam conhecer a paz que o Evangelho produz. Possam conhecer essa eliminação de toda inimizade entre o homem e Deus. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. É esse tipo de paz que o pacificador leva. Não é uma paz de existem dois vizinhos brigando e vamos conversar e nos acertar. É claro que é possível que isso aconteça, mas você não precisa do Evangelho para isso. Você precisa, para que você seja esse tipo de pacificador que resolve conflitos entre pessoas, o que você precisa é ter um temperamento pacífico. É diferente. O que Jesus está dizendo aqui é que nós só encontramos a nossa plenitude, porque é isso que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. É aquele que é pleno, que encontra a plenitude da vida de Deus na sua própria vida. É aquele que encontra uma felicidade plena, uma felicidade completa, uma felicidade que não está conectada às circunstâncias, a momentos, a realidades passageiras, mas é uma felicidade que faz parte do seu próprio ser, que faz parte da sua própria existência. É uma felicidade que não depende de circunstâncias exteriores, mas é produzida interiormente pela presença do próprio Deus na sua vida. Isso é bem-aventurança. É por isso que a ideia de bem-aventurança não é só uma pessoa feliz, mas é uma pessoa digna de admiração. Porque quando nós olhamos uma pessoa que possui essa alegria interior, essa felicidade, muito mais do que alegria, mas essa felicidade interior produzida essencialmente pela presença de Deus nele, independente de circunstâncias exteriores, essa pessoa é digna de admiração. E essa bem-aventurança não é algo que nós conquistamos, mas é algo que nós recebemos do próprio Deus, pela sua presença em nós. E é essa paz que nós usufruímos todos os dias, que nós temos em nós, mesmo no meio das mais severas tribulações, mesmo no meio das mais severas lutas, é essa paz interior que nós temos por saber que o Senhor está conosco, por saber que a nossa história foi transformada, por saber que o nosso pecado foi perdoado, por saber que nós somos justificados pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz interior de saber que nós não somos mais inimigos de Deus, que nós não somos mais alvos da ira de Deus, como Paulo diz aos Romanos, que a ira de Deus está derramada sobre toda impiedade, sobre toda iniquidade. Por saber que essa não é mais nossa realidade, nós vivemos em paz. Mas essa é a realidade que nós vivemos. A reação ou a resposta que nós damos a essa paz que nós temos é sermos pacificadores. É sermos aqueles que, claro, de novo, está inserido dentro desse contexto aquele que luta para que conflitos não existam. É aquele que evita que a sua fala, que a sua realidade de convivência com outras pessoas produza conflitos, mas ao mesmo tempo que ele possa eliminar conflitos existentes. Isso está inserido, mas isso não é o foco. Ser pacificador é ser aquele que está trabalhando ativamente para que a inimizade entre o homem e Deus cesse e haja paz. É esse que é pleno.
Nós só encontramos plenitude para a nossa vida, irmãos, quando o alvo maior da nossa vida é pacificar os inimigos de Deus com o próprio Deus, que está irado com esses inimigos. E trazemos a paz a esse tipo de conflito. E nós trazemos a paz não porque nós sabemos o que fazer, no sentido de termos uma resposta para que a pessoa faça dessa forma ou daquela forma, mas nós trazemos a paz proclamando o evangelho da graça de Deus. Proclamamos o evangelho do reino de Deus. Proclamamos o evangelho do nosso Pai. Por isso que eles serão chamados filhos de Deus. Por isso que eles serão identificados como filhos de Deus. Porque o que eles estão fazendo é levar os inimigos do seu Pai a paz com o seu próprio Pai. Por isso eles serão filhos de Deus. Sabe, irmãos, nós parece que de alguma forma deixamos de lado que o evangelho é sobre salvação de pessoas, é sobre transformação de vidas, é sobre eternidade. E muitas vezes transformamos o evangelho em algo tão mesquinho, em algo tão pequeno, em algo tão medíocre quanto ter mais dinheiro, quanto alcançar sonhos pessoais, quanto realizar desejos do coração do homem. E o evangelho não é pequeno a esse ponto. Essas coisas são importantes para nós, mas elas são todas passageiras. Você já teve mais dinheiro do que você já tem hoje, mas você também já teve menos dinheiro do que você tem hoje. Você já teve mais saúde do que você tem hoje, mas você já teve momentos com menos saúde. Você já teve mais alegria do que está no seu coração hoje, mas você já teve momentos de menos alegria do que está no seu coração hoje. Você já teve mais sonhos do que você tem hoje, mas você já teve menos sonhos também. Todas essas circunstâncias são voláteis, elas mudam de um momento para o outro, elas mudam de acordo com o que acontece ao nosso redor. Mas a paz que nós temos com o nosso Deus é eterna. Ninguém pode tirar essa paz do nosso coração, porque ela é produzida pela própria presença de Deus em nós. Então, por mais que as circunstâncias ao nosso redor sejam de calamidade, por mais que nós estejamos nas maiores batalhas da nossa vida, o nosso coração está em paz, porque nós sabemos que nós fomos justificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus se transformou em adoção. Deus adotou como filhos aqueles que um dia foram seus inimigos. Isso traz paz ao nosso coração. Isso traz ao nosso coração a certeza de que nenhuma dessas circunstâncias vai tirar do nosso coração essa realidade. E Paulo vai falar sobre isso. O que poderá nos separar do amor de Deus? E talvez numa versão moderna, né? Não é a falta de saúde, nem a falta de educação, nem a falta de amor, nem a falta de dinheiro, nem a falta de amigos, nada disso é capaz de nos separar. Na época de Paulo era um pouquinho mais sério, era a espada, a morte, a guerra, mas nada, nenhuma dessas circunstâncias. Você percebe como é circunstancial? O que era circunstância na época de Paulo já não é mais a nossa. Nós não estamos preocupados com a espada, pelo menos não com a espada oficial, com a espada daquela perseguição governamental que existia pelo Império Romano. Nós estamos preocupados com outras coisas, nossas circunstâncias são outras. Mas é tudo circunstancial, como foi para Paulo, é para nós. E como Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus, essa verdade permanece sobre nós hoje. É a mesma verdade para a nossa vida. E a nossa resposta a essa paz que recebemos do nosso Deus é nos tornarmos pacificadores. É não termos outro alvo na vida, nos nossos relacionamentos, senão produzir paz em cada coração, paz com Deus. E aí nós nos tornamos plenos. E aí nós nos somos identificados como filhos de Deus. Quando ele diz aqui, serão chamados filhos de Deus, é porque haverá essa identificação. Eles são realmente filhos de Deus, porque a vida deles é para produzir essa mesma filiação, essa mesma adoção nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós temos sido enganados por esse tal de politicamente correto. Nós não compartilhamos mais o Evangelho. Nós
estamos mais em paz com o fato de uma pessoa que não ouviu o Evangelho não ser salva do que com o fato da pessoa de repente se chatear conosco. E nós evitamos falar porque nós não queremos ninguém chateado ao nosso redor. Nós evitamos proclamar o Evangelho porque nós não queremos que as pessoas nos vejam como pessoas quadradas, sabe, aquelas pessoas que não são cool, que não são legais, que sabe, aquele tipo de pessoa que não é da hora. Porque a gente quer ser da hora. A gente quer ser aquelas pessoas que a pessoa bate no nosso ombro e diz assim: rapaz, esse fulano é crente, mas nem parece. E a gente abre um sorrisão como se isso fosse um elogio. Não, os pacificadores são aqueles que sabem que toda a humanidade naturalmente está debaixo da ira de Deus, que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade, iniquidade e pecaminosidade do ser humano. Nós lemos Romanos capítulo 1 e nós vemos que Deus entregou os pecadores à sua própria sorte, à sua própria vontade, entregou os pecadores ao seu próprio pecado, para que dele eles usufruíssem e se tornassem ainda mais escravizados. E essa realidade não aquieta o nosso coração. E apesar de termos nós essa paz interior, nós vivemos inquietos porque nós queremos que essa paz interior alcance os que estão ao nosso redor, sem que a nossa preocupação maior seja de sermos pessoas queridas, mas ao contrário disso, nós queremos ser pessoas pacificadoras. Muitas vezes nós vamos trazer inquietação, nós vamos trazer desconforto nos nossos relacionamentos, mas vamos trazer paz com Deus. Ser pacificador, irmão, não é você ser aquele camarada que evita conflito de toda forma. Não vou falar nada porque isso vai causar um conflito. Eu não vou me meter nisso porque isso vai causar um conflito. Isso não é ser pacificador. Isso é ser politicamente correto. Ser pacificador é quando todas as suas ações têm um único objetivo. Aquela pessoa vai encontrar paz com Deus. Ela vai encontrar a justiça de Cristo, que a justifica, que traz a ela nova vida, que traz a ela nova esperança, que traz a ela novo futuro, e ela vai poder declarar que, tendo sido, pois, justificado por Deus, ela tem paz. Ela tem paz. Isso é ser pacificador. Você vai ser identificado como filho de Deus, porque o seu alvo não vai ser outro, senão que as pessoas venham ao conhecimento da verdade, sejam libertas da escravidão do pecado e possam viver essa nova vida de paz com Deus. Isso é ser pacificador. Essa é a bem-aventurança que Jesus está ensinando aqui. É claro que nós não precisamos de conflitos desnecessários. É claro que nós não precisamos provocar esses conflitos. Mas nós não podemos ser tolos, irmãos, e imaginar que seja possível viver uma vida cristã sem conflitos. Não, nós lutamos para viver em paz com todos. Mas entre a paz e a verdade, nós ficamos com a verdade. E ao ficarmos com a verdade, nem sempre o ambiente de paz será mantido. Mas qual é a nossa preocupação? Nós estamos mais satisfeitos com o ambiente de paz? Ou nós estamos mais satisfeitos em sermos pacificadores? Nosso alvo é sermos as pessoas mais legais do grupo, ou é sermos bem-aventurados? Nós queremos ser aqueles que as pessoas gostam, ou nós queremos ser plenos? Ou nós queremos ser semelhantes a Jesus? Porque ser semelhante a Jesus e ser daqueles que as pessoas mais gostam não são sinônimos. Nunca foram e nunca serão. Todos aqueles que proclamam o Evangelho da paz estão proclamando uma mensagem de acusação. Estão proclamando uma mensagem de confronto. Estão proclamando uma mensagem que exige uma resposta, e uma resposta de arrependimento, de abandono de pecado e de mudança de atitude. E você não pode ser tolo em imaginar que você vai confrontar a postura, a atitude, a vida das pessoas e você vai receber em volta um sorriso. Porque nem sempre é isso que acontece. Na grande parte dos momentos em que você vai confrontar pecados, e talvez a questão não é que você está diretamente confrontando, mas a mensagem é um confronto.
A mensagem é uma acusação. Quando nós falamos sobre qualquer mensagem bíblica, ela é uma acusação contra o espírito desse mundo, contra os valores desse mundo, contra a realidade desse mundo. Ela é uma acusação contra aqueles que vivem de forma diferente dessa mensagem. E a resposta que nós obteremos nunca será o aplauso, nem o abraço, mas a resposta será a perseguição. E é por isso que Jesus encerra esse relato das bem-aventuranças falando sobre isso. Ele chega no versículo 10 e o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba que ele começou as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele termina esse ciclo das bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa. É a promessa de ser cidadão do reino de Deus. E aí ele vai falar, talvez, de todas as bem-aventuranças, porque nós podemos compreender nossa natureza pecaminosa. Nós podemos compreender alguém que lamenta pela sua incapacidade de servir ou de obedecer plenamente a Deus. Nós podemos entender a mansidão, alguém cuja confiança, gratidão está diante do Senhor. Nós podemos entender o misericordioso, ainda que não seja natural para nós. Nós podemos entender a fome e sede de justiça, ainda que nos pareça exagerados. Nós podemos entender os pacificadores e entendemos muitas vezes até como um chamado de pessoas. Não, ele foi chamado para ser esse missionário, por isso ele é pacificador. E nosso pensamento é errado, mas nós podemos até entender. Mas é difícil demais entender que há felicidade, que há plenitude, que é digno de admiração aquele que é perseguido por causa da justiça. Porque perseguição é algo que nós não queremos. Perseguição é algo que não agrada, nunca vai alegrar o nosso coração. Mas ele diz, olha, plenos, felizes, ditosos, dignos de admiração, são os perseguidos por causa da justiça. E antes da gente falar sobre perseguição, irmãos, nós precisamos falar da causa dela. Jesus está dizendo aqui que é uma perseguição por causa da justiça. Hoje nós ouvimos muitos cristãos falarem de perseguição no trabalho, mas nem sempre é por causa da justiça. Muitas vezes é porque esse camarada é o fanático dentro da empresa dele. Muitas vezes porque esse camarada é o intolerante lá dentro, é o sem misericórdia lá dentro. Muitas vezes porque esse cristão é o mais preguiçoso de todos lá. Muitas vezes porque, ao invés de ser perseguido por causa da justiça, ele é perseguido por causa da sua postura, que não tem nada a ver com a postura do Evangelho. Não é desse tipo de perseguição que a gente está falando. Não é aquele camarada que tem o prazer em viver jogando na cara dos outros que os outros vão para o inferno. Esse tipo de perseguição não é não. É perseguição por causa da sua falta de sabedoria mesmo. Da sua falta de vontade de trabalhar, porque você está ganhando para trabalhar e não para ficar pregando o Evangelho. Você às vezes está sendo perseguido porque tudo que acontece na sua empresa, você é sempre o camarada que tem uma palavra negativa. Você é sempre uma palavra que tem, sempre a pessoa que tem algo ruim para falar. Sempre aquele que não tem misericórdia. Que tudo que acontece você diz também, aí tá, anda sem Jesus, olha o que acontece. Esse tipo de gente não é perseguido por causa da justiça, é perseguido por causa da sua tolice. Para não dizer uma palavra um pouquinho pior, mas é por causa de quem são, de como agem. O que Jesus está falando é que bem-aventurados são aqueles que são bem-aventurados por causa da justiça. Aliás, são perseguidos por causa da justiça. O que Jesus está dizendo aí? São aqueles que são perseguidos porque a sua postura de não negociar o Evangelho faz com que o pecado ou a vida pecaminosa dos que estão ao seu redor fiquem aparentes, se tornem aparentes. Ele é perseguido porque ele vive o Evangelho, mas não o Evangelho da acusação, não o Evangelho do maltratar, não o Evangelho do orgulho, da arrogância, da superioridade, mas ele vive o Evangelho da graça de Deus. E a sua postura em todos os lugares onde ele está é a postura de querer ser semelhante a Jesus. E isso é a mesma coisa de colocar luz sobre o pecado dos que estão ao seu redor. E normalmente no seu trabalho quem vai te perseguir não é o seu patrão não.
Porque se você for semelhante a Jesus no seu trabalho, você vai ser o melhor funcionário da sua empresa. Para que o teu patrão vai te perseguir? Crente que é perseguido por patrão é porque é funcionário ruim. Porque se ele for funcionário semelhante a Jesus, ele é o melhor da empresa. E o único cara que nunca vai ser mandado embora é ele. Aqui a gente está falando de outra coisa, de uma perseguição, porque os teus valores são inegociáveis. Porque todo mundo mente ao teu redor, mas você não mente. Mas quando você não mente, você não fica jogando na cara dos outros, seus mentirosos, vão tudo para o inferno. Você só mantém sua postura. E aí isso joga luz sobre os mentirosos. Porque quando alguém precisa de uma referência onde você está, seja na sua vizinhança, seja no seu local de trabalho, eles vão falar para as pessoas assim, ó, igual sua mãe fazia. Quando mãe e pai faz isso, é uma das coisas mais dolorosas que existem. Quando o pai fala para o filho assim, por que você não é igual fulano? Olha fulano é estudioso, fulano é obediente, fulano é isso. Por que você não é igual a ele? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu é porque você era referência. E alguém odiava você. Se aconteceu com você, você odiava alguém. Porque ninguém quer que as suas fragilidades sejam expostas. E quando há uma postura superior, e eu não estou dizendo superior em ser melhor, superior em termos de qualidade, em termos de ser divina, de ser do céu, nesse sentido de superior, quando há esse tipo de postura, as pessoas ao seu redor vão ter os seus pecados e fragilidades iluminados. Era o que acontecia no Império Romano. Era o que acontecia. A pecaminosidade do império ficava claro quando os cristãos mantinham a sua postura. É o que ficou claro quando Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei e faz uma dieta especial e se percebe que com essa dieta especial Deus os abençoou de forma que eles estavam muito mais belos, muito mais vistosos do que aqueles que tinham o regime, a alimentação do rei. E quando os pecados dos que estão à nossa volta são iluminados, a nossa esperança, a nossa certeza, esperança não, a nossa certeza, é de que nós seremos perseguidos. Nós precisamos deixar de tolamente imaginar que é possível nós vivermos um evangelho em que as pessoas ao nosso redor têm amor, gratidão, que nos veem como pessoas valiosas. Ao contrário disso, elas podem nos ter com respeito, e elas vão nos respeitar. E sabe qual é a prova do que vão nos respeitar? É quando no seu trabalho todo mundo ao seu redor faz piadinha, e faz piadinha até sobre você. Ah, vamos sair para beber? Vamos, vai todo mundo? Não, fulano não vai porque fulano não bebe. Aí, você viu aquela modelo nova, que modelo bonito? Todo mundo viu, menos fulano, porque fulano só tem olhos para a esposa dele, ele é crente. E aí fazem piadinha com você. Mas quando aquele que faz piadinha sobre você só tem olhos para sua esposa, está na crise do casamento dele, você acha que é quem está contando piada ou é a você que ele vai procurar? Você acha que quando ele está querendo se livrar da sua maneira ruim de viver, ele vai procurar quem? Ele vai procurar você. Você se torna referência. Mas não se engane, que se tornar referência não é se tornar querido. Porque a luz vai sempre incomodar. E Jesus vai na sequência falar sobre isso, sobre nós sermos a luz do mundo. Sal da terra, na verdade. E a luz do mundo na sequência. Ele vai dizer sobre essa realidade de incomodar aqueles que estão ao redor. E aí ele diz assim, olha, bem-aventurados serão vocês. E aí Jesus muda o foco aqui no versículo 11. Primeiro ele está falando de uma forma mais genérica. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora Jesus se volta exclusivamente, especificamente para os discípulos, possivelmente aqueles discípulos que estavam com eles, o que nós conhecemos como os apóstolos, e diz, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, olha o que Jesus está dizendo, por causa de Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem-se. Parece fácil, né? Mas nos alegrar, como é que você pode se alegrar nas pessoas que estão te insultando? Se alegrar com as pessoas que estão te caluniando. E a ideia de caluniar aqui, as palavras originais vão dar a ideia de acabar com a sua reputação. É mais ou menos essa ideia.
de diminuir, de eliminar aquilo de bom que as pessoas pensam sobre você. Isso é a calúnia que é traduzida nesse momento. E ele vai dizer: se alegrem, regozijem-se, pois grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Da mesma forma viveram os profetas, aliás, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E basta a gente fazer uma viagem pelas Escrituras, e nós vamos ver que cada homem que se levantou como profeta de Deus, e profeta aqui não tem nada a ver sobre aquele que prediz o futuro. Profeta aqui tem a ver com aquele que diz o que Deus está dizendo. Porque tudo que o profeta pode fazer é repetir aquilo que ele ouviu de Deus. Ele não tem nada de si para oferecer, ele não tem nenhuma predição do futuro para oferecer, ele só pode comunicar ao povo o que ele recebeu de Deus. Isso que é o ser profeta. Ser profeta é simplesmente quando você fala as palavras de Deus para o povo ou para pessoas que estão te ouvindo, você está sendo como profeta diante de Deus. E ele está dizendo: esses homens que se levantaram para falar a minha verdade antes de vocês, todos eles foram perseguidos. E se você se levantar para viver a vida bem-aventurada, como Jesus ensina aqui, você pode esperar que pessoas ao seu redor não vão lhe dar tapinhas nas costas, não vão lhe aplaudir, não vão lhe anunciar como a pessoa bondosa e maravilhosa que está ao lado delas. Ao contrário disso, eles vão insultar você, eles vão perseguir você e eles vão levantar calúnias contra você. Isso não é muito típico da nossa mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Deus vai honrar você. A gente tem uma tara por essa tal dessa honra aí, que é um negócio impressionante. Como a gente quer ser honrado. E lá no livro do Apocalipse diz que toda honra e toda glória e todo louvor é a Jesus. Mas a gente vive querendo ser honrado. Não tem honra. Tem honra para aquele que nos resgatou, que nos salvou, que nos sustenta. A salvação é totalmente dele, vem dele, é para ele. Ele é aquele que vai receber toda a honra em algum momento. Não existe, o que existe para nós, irmãos, quanto mais semelhante a Jesus você for, você vai cair lá em João capítulo 15, quando Jesus diz: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir você. E Jesus está dizendo ali algo que como, quanto mais parecido comigo você for, mais parecido com o que eu sofri, vai ser o que você vai sofrer. E talvez essa seja uma visão que nos assombre, porque a gente não quer isso para a nossa vida. Mas Jesus disse que nós devemos nos alegrar, porque não há sinal maior de que Deus está moldando o nosso coração, de que Deus está transformando aquela natureza corrupta, aquela natureza completamente perdida, numa natureza semelhante a Jesus, do que o fato de pessoas perseguirem você por causa da vida semelhante a Jesus que você vive. E aí ele disse: alegre, porque isso é prova de que você está sendo tornado, feito semelhante a Jesus Cristo. E há para você uma recompensa nos céus. E quando ele fala dessa recompensa nos céus, a nossa maior recompensa quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor. Não está falando de ter nada. Está falando que lá no céu você vai ter uma suíte só para você, né? Eu já tenho um amigo que ele disse que não vê a hora de ir para o céu, que a única coisa que ele queria levar para o céu era uma ferramenta para raspar as ruas de ouro. Só pensa nisso. A recompensa é o próprio Jesus, diante de quem nós viveremos por toda a eternidade. Ah, irmãos, como nós precisamos resgatar a grandeza disso. Como nós precisamos resgatar o fato de ficarmos deslumbrados com a visão de que um dia estaremos diante do nosso Senhor por toda a eternidade. É claro que nenhum de nós quer ir para lá agora. Nenhum de nós quer ir. É claro que nenhum de nós tem pressa de ir para diante de Deus. É claro, porque é na nossa natureza. Nós não fomos feitos para morrer. A morte não é natural. Nós somos feitos para viver eternamente. O que produziu essa morte foi o pecado. Então é antinatural para nós a morte. Nenhum de nós tem alegria nela. E claro que nós temos muitas coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos e diante de nós para vivermos para a glória dEle. É claro, e não há nenhum pecado em viver diante de todas essas coisas.
A nossa vida para a glória de Deus vai lidar com um monte dos nossos afazeres, de realidades, de bens, de coisas desse tipo. Mas o nosso vislumbre maior é que um dia nós estaremos diante do Senhor para todos sempre. Um dia, essa nossa sensação de inadequação vai ser eliminada, porque nós estaremos diante daquele que é perfeito. Um dia, essa nossa sensação de viver uma vida quase que fraudulenta, por causa das lutas que nós temos contra o pecado, vai ser transformada na glória, na presença da glória de Deus. Um dia, tudo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. A palavra de Deus diz que um dia tudo aquilo que te faz chorar será tirado da sua frente e cada lágrima será enxugada. Olha que visão gloriosa do futuro, irmãos. Que visão fantástica o dia que nós formos reunidos com o Senhor. O dia que o Senhor resolver estabelecer o seu reino em toda a terra de forma plena e perfeita, não só no coração de cada cristão, mas em toda a terra de forma plena e perfeita. Estaremos diante dele para todo sempre. É essa a recompensa que nós devemos aguardar. A recompensa é possível que a gente perca a nossa reputação, é possível que a gente perca o nosso emprego, é possível que a gente perca os nossos amigos, mas ninguém será capaz de nos tirar a eternidade diante do nosso Senhor. Ninguém será capaz de nos roubar a glória de Deus que estará diante de nós por toda a eternidade. Ninguém será capaz de nos roubar o fato de sermos nós, filhos de Deus, e do reino dos céus ser nosso. Essa é a promessa para os perseguidos por causa da justiça. O reino de Deus é nosso. É nele que nós viveremos, é nele que nós passaremos toda a nossa eternidade diante do nosso Rei. Falar sobre perseguição é falar sobre uma coisa ruim. Eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa hoje, ou aqueles que estão nos assistindo, não pensaram assim: vou assistir uma mensagem, estou louco para falarem que eu vou ser perseguido, quem sabe é hoje que esse meu sonho vai ser realizado. Tenho certeza que você saiu de casa, você veio orando: Senhor, usa aquele pastor lá para falar alguma coisa que presta para a minha vida essa noite, usa aquele pastor lá para falar alguma coisa que alimente meu coração, né? E aqui estou eu, com Deus atendendo a sua oração, dizendo para você: bem-aventurado é você, quando a sua vida for tão parecida com Jesus, que cause ódio nas pessoas que não o conhecem. Ajuda eu aí, irmão. Amém. Motive aí, ó. Mas não é fácil, é claro que não é. Mas isso é o que implica sermos semelhantes a Jesus. Isso é o que implica sermos bem-aventurados. Mas Jesus disse: olha, ao invés de você ficar entristecido pelas circunstâncias de perseguição ao seu redor, e se a gente fosse falar sobre perseguição, irmãos, hoje talvez seja um dia perfeito para isso, domingo da igreja perseguida, onde igrejas no mundo inteiro estão orando, estão lembrando dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Mas a perseguição que esses nossos irmãos passam não é terminada na demissão, no fato de uma reputação ser abalada ou ser destruída. A perseguição que esses nossos irmãos estão seguindo, ou estão vivendo, é uma perseguição que está acabando com a vida deles, literalmente. Milhares são mortos o tempo todo, porque não negam o evangelho da graça de Deus. Milhares são torturados, milhares estão longe das Escrituras, porque são proibidos de tê-las diante deles. E nós estamos aqui, livres pela graça de Deus, com liberdade para cultuarmos, para nos reunirmos, para estarmos diante de nós, para anunciarmos a palavra de Deus conforme ela é. E talvez para nós seja uma coisa tão absurda falar ou pensar em perseguição, mas só é absurda porque talvez a nossa vida não seja tão semelhante a Jesus quanto deveria ser, a ponto de causar a repulsa daqueles que, sem conhecer a Jesus, se incomodam
com a semelhança que você tem do nosso Senhor. Talvez a nossa grande lição ao olharmos para essa bem-aventurança seja de clamarmos por graça e misericórdia, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, a ponto de que as pessoas ao nosso redor não estejam sossegadas com a vida que elas têm. Sabe por que a perseguição acontece? Porque a sua vida, a vida de alguém semelhante a Jesus, de um bem-aventurado, como Jesus vem mostrando aqui, ela causa inquietação. A pessoa não consegue mais pecar em paz, porque até você chegar diante daquela pessoa e demonstrar com a sua vida o que é ser semelhante a Jesus, aquela pessoa pecava em paz, porque o discurso dela era: todo mundo faz, todo mundo é assim. Mas agora ela não tem mais esse discurso, porque diante dela tem alguém que não é assim, tem alguém que não faz, tem alguém que não age daquela forma, mas age como Jesus agiu. E ao ser assim, ela não consegue mais pecar em paz. Então o que ela deseja é eliminar essa tribulação. Você é uma tribulação para o pecador. Sair da minha casa para ser chamado de atribulado. Mas sabe o que Jesus diz sobre o fato de você ser uma tribulação para o pecador? Se alegre e se regozije, porque há para você uma recompensa nos céus. Se alegre, alegre o teu coração, celebre essa realidade de você ser aquele que incomoda e que não permite que alguém peque em paz ao seu redor, porque para você há uma eternidade preparada. Para você o Senhor foi preparar lugar, para você há uma promessa de vida eterna diante do Senhor, e você não é o único não é só com você que acontece isso, aconteceu isso com todo profeta que viveu antes de você. Por isso se alegre no Senhor, por ser achado digno de ser comparado com um desses grandes homens e mulheres da história da vida com Deus, do povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa olhar para essas bem-aventuranças não como algo que a gente queira ser, mas como algo que a gente já é e algo que nós precisamos desenvolver diariamente para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster vai dizer que o alvo maior do homem é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Esse é o nosso alvo, viver para a glória de Deus. E nós vivemos para a glória de Deus à medida que as bem-aventuranças vão se desenvolvendo em nós, pelo nosso relacionamento com o Senhor, pela ação do Espírito Santo, da palavra, da comunhão dos santos na nossa vida, a ponto de que o Senhor seja glorificado. Mas saiba que viver para a glória de Deus não é viver sendo aplaudido pelos que estão ao seu redor, mas é viver como uma tribulação. Você não vai mais permitir que as pessoas pequem em paz ao seu redor. E elas vão querer eliminar aquilo que não deixa elas pecarem em paz, para que elas voltem a pecar em paz. Mas como você é um pacificador, a paz que você vai produzir naquela vida não é a paz de pecar tranquilamente, mas é a paz de não ser mais inimigo de Deus. Louvado seja Deus que nos dá o privilégio de vivermos essa vida, de termos diante de nós essa realidade, e que o Senhor nos ajude a vivermos como bem-aventurados, plenos, para a glória de Deus.